A jornalista Luciana Sotelo recebe em nosso estúdio o professor e economista José Pascoal, que fez um raio-x da situação econômica brasileira. Vamos conferir. Essa semana, o Senado aprovou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que fica afastada por até 180 dias. Para entender um pouquinho desse contexto, eu converso agora com o economista José Pascoal Vaz. Pascoal, como é que fica a economia do Brasil nesse período? Olha, nesse período muda pouco, né? Não dá para a gente esperar qualquer tipo de mudança, a não ser a mudança na expectativa, né? Há uma expectativa de que as coisas vão mudar por conta de novas atitudes do novo governo. E a grande imprensa já começou a refletir isso há mais de uma semana, né? Que o clima está mudando, que os empresários estão mais otimistas, que os indicadores estão dizendo, começam a mostrar que realmente há uma expectativa melhor na sociedade, que os investimentos vão chegar. Bom, a grande imprensa está dando para o Temer o que negou o tempo todo para Dilma, né? E que foi a causa principal da crise econômica, né? A crise econômica, ela não existia, a crise econômica em 2014. Né? A crise econômica ela foi criada a partir de um comportamento, uma reação muito forte da oposição a partir do resultado das eleições de 2014. Né? Então, negou-se para Dilma, para o governo Dilma, né, tudo o que ela precisava para continuar o bom governo que vinha fazendo, né? Há dados abundantes a respeito disso. Agora, né, eles pegam o país, dizem que o país está quebrado, tá certo? E que vão recuperar o país e que tem um monte de planos. O plano que eu conheço, né, deles, que é a ponte para o futuro, é simplesmente desastroso para a classe trabalhadora. Por quê? Porque, por exemplo, desvincula os recursos da saúde. Hoje você tem recursos constitucionais obrigatórios para a saúde, para a educação. E esses recursos não seriam mais obrigatórios, eles seriam decididos a cada ano por conta da discussão do orçamento. E seria uma discussão que começaria a ser feita por uma tal de comissão independente, que eu não sei como é que é uma comissão independente numa democracia. Outra coisa, eles falam em orçamento base zero, ou seja, o orçamento chegaria para o Congresso já, vamos dizer assim, pronto, né, para uma nova discussão dos rumos da economia, dos rumos da sociedade, o que não tem cabimento algo nesse sentido, porque você precisa de planejamento de longo prazo e não fazer ano a ano. Uma outra coisa que também está escrito lá com todas as letras é acabar com a recuperação do salário mínimo que vem sendo feito principalmente desde a primeira gestão do Lula, né? Nós perdemos de 1940, quando tivemos o primeiro salário mínimo no Brasil, na época do Getúlio. Em 1940, se você chamar o salário mínimo de 100, ele chegou em 2000 com 30 de poder aquisitivo, ou seja, o poder aquisitivo do salário mínimo perdeu 70% durante esses 60 anos. A partir de 2000, 2001, começou a haver alguma recuperação, que ficou mais forte com essa nova lei que data aí de 2006, 2007, que é uma lei que diz o seguinte: o salário mínimo, a partir de janeiro de cada ano, será reajustado. O salário mínimo do ano anterior será reajustado para janeiro com base na inflação passada e com base no aumento do poder aquisitivo do PIB per capita dos últimos 2 anos. Desculpe, PIB per capita não, PIB, né, dos últimos 2 anos. Foi isso que deu uma força grande para o salário mínimo. O salário mínimo que tinha caído de 100 para 30, aumentou de 30 para 58, ou seja, 58 ainda é muito menos do que os 100 de 1940, mas o 58 é uma recuperação muito forte em relação ao salário mínimo de 2000. Né? Essa lei que vinha sendo trabalhada é que vai acabar. Eles querem acabar porque diz que o país não aguenta recuperar o salário mínimo. E como é que ficam os direitos trabalhistas com o novo governo? Há todo um movimento
pela direita, pelos mais conservadores, achando que quem atrapalha o desenvolvimento brasileiro são os trabalhadores, que as leis são muito caras, enfim, que o empresário tem que pagar muitos encargos sociais, né? Só que essas são conquistas que os trabalhadores foram tendo ao longo de décadas, né? Quer dizer, e veio aí a Constituição de 88, né, que a duras penas conseguiu fazer com que algumas coisas importantes para o trabalhador fossem consolidadas, né? Quer dizer, o movimento que vem agora é um movimento nesse sentido, quer dizer, é o Ponte para o Futuro, né? O programa deles, que diz o seguinte: olha, vamos flexibilizar o máximo possível, né, a política trabalhista, as leis trabalhistas, porque o trabalhador não pode ficar preso a regras muito rígidas, né? Isso aí é sempre o mesmo discurso, né? É preciso muita atenção para isso, porque vem chumbo grosso por aí. Qual a sua avaliação sobre a escolha de Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda? Então ele é um banqueiro experiente, né? Agora, ele é experiente do ponto de vista da economia ortodoxa, né? Mas quando você leva em conta, né, a economia como instrumento da política, tá certo? Que a economia não é mais nada do que isso, quer dizer, é preciso levar em conta a política, ou seja, como é que você resolve os conflitos sociais, né? Aí é uma desgraça, né? Porque ele leva para o lado, por exemplo, taxa de juros, ele não vai mexer na taxa de juros, né? Taxa de juros, hoje a gente paga, só o governo pagou ano passado 540 bilhões, 9,1% do PIB de juros, só o governo. A sociedade, segundo um trabalho de um economista que foi, Roberto Troster, que foi muitos anos economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, né? Ele diz que a sociedade, de uma maneira geral, paga 20% do PIB de juros. O discurso deles é o seguinte: não dá para mexer na taxa de juros se você não mexer no equilíbrio monetário do país, tal. Para a gente finalizar, como conciliar o aumento da renda do trabalhador com o desenvolvimento econômico? Não, acho que não é uma questão de conciliar, é que não existe desenvolvimento econômico de fato se você não tiver aumento da renda do trabalhador. Para que você tenha um país equilibrado e que funcione direito, você precisa ter um país bem ajustado. Não há produtividade sistêmica boa se você não tiver igualdade. Um mínimo de uma igualdade, eu não digo igualdade de todo mundo ganhar exatamente igual, não é disso que se trata. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você, Luciana, agradeço a Setaporte. O trabalho de vocês é muito bonito. Parabéns. Obrigada.